Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Braparking, soluções inteligentes para estacionamentos. Agora vamos falar sobre cadastro de tabela de preço. Vamos falar sobre a cadastro de tabela de preço de mensalistas. Deve vir cadastros, tabelas de preços, cadastrar. Aqui você tem a lista com todas as tabelas de preços, tá? Então aqui na primeira aba, tabelas, cadastro. Aí você pode escolher permanência, eventos e mensalistas. Eu vou falar agora sobre mensalistas. Seleciono mensalistas. Primeira coisa é definir um nome para essa tabela. Então, vou colocar aqui tabela mensalista 1. Tabela padrão? Sim ou não? Não, vou colocar não. O que é a tabela padrão? A tabela padrão é quando você cadastrar o cliente, se você não selecionar nenhuma tabela, automaticamente o sistema entende que ele é uma tabela padrão. Ele deve usar a tabela padrão. Aí todos os outros que você selecionar uma tabela, ele não vai pegar a tabela padrão. Certo? Então, ele só serve para aqueles clientes que você não selecionou uma tabela específica. O valor aqui dessa tabela é R$200 por mês. Tá? Em caso de atraso de pagamento, bloquear esse cliente? Eu quero que bloqueia. Quero que bloqueia depois de quantos dias de atraso? Depois de 5 dias de atraso. Tabela ativa ou não? Vou deixar essa tabela ativa. Salvei. Ela já apareceu aqui na lista de tabelas. Eu tenho todos os tipos de tabela aqui, ó. Cobrança, então eu tenho mensalista, permanência, outra tabela de mensalista. Eu tenho uma tabela de mensalista padrão já aqui, ó. Então, se essa tabela é padrão ou se ela está ativa, nós temos a informação aqui também. Então, eu tenho dois tipos de tabelas agora de mensalista. Um padrão e mais a mensalista 1. Vou cadastrar uma terceira. O número de tabelas é ilimitado, tá? Você pode cadastrar quantas tabelas você quiser. Vou colocar outra tabela padrão mensalista, não padrão também. Essa daqui é R$350 por mês. Em caso de atraso, bloquear o acesso? Sim, depois de 5 dias também, tabela ativa. Perfeito. Então agora nós temos 3 tabelas, sendo uma padrão e 2 não padrão. Vou alterar essa tabela número 2 para padrão agora. Olha o que vai acontecer. Tabela padrão? Sim. Salvei. Automaticamente a tabela mensalista 2 se tornou padrão e aquela mensalista padrão deixou de ser padrão. Ou seja, nós só podemos ter uma tabela mensalista padrão dentro do sistema. Cada tipo de tabela só pode ter uma como padrão, para o sistema utilizar quando não tiver uma pré-determinada vinculada àquele cliente, certo? Aí depois, em cadastro de clientes, eu mostro para vocês, pode procurar o vídeo aí, também temos o vídeo de cadastro de clientes, que aí é onde a gente vincula essa tabela ao cliente, diz para quantas vagas ele tem direito e tudo mais, aí já na parte de cadastro de clientes. Ok? Então, cadastro de tabelas de preço para mensalistas, você deve ir em cadastros, tabelas de preço, tabelas, na primeira aba aqui, clicar em cadastrar e aí seleciona aqui mensalista. Ok? Obrigado, até mais.